Temos, pela graça do Senhor, nesses domingos, falado um pouquinho sobre peregrinos e forasteiros nessa terra. E o nosso objetivo é trazer alguns valores que devem estar contidos na nossa vida. Por vezes somos tão envolvidos com as coisas deste mundo que não são pecado, propriamente como atuação própria, mas isso às vezes faz com que nos esqueçamos das prioridades que devemos ter aqui nesse mundo, como crentes, e aquilo que devemos fazer. Então nós temos aprendido sobre o que as Escrituras nos ensinam com relação a essa característica do peregrino e forasteiro nessa terra. E quando nós falamos em peregrino, nós estamos falando de estrangeiro, estamos falando daquele que é estranho a este mundo. E hoje eu quero falar sobre um texto que nos ensinará quanto à evangelização. Como crentes nesse mundo, nós devemos, de alguma maneira, estar envolvidos com a evangelização, com a proclamação do Evangelho. Porque, de fato, somos peregrinos nessa terra, mas nós anunciamos nessa terra as virtudes do Deus que possui um reino e que nós pertencemos. Hoje de manhã nós fizemos a leitura devocional na escola dominical, em Romanos, quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E que no Evangelho Deus revela a sua justificação. E nesse sentido, precisamos compreender esse privilégio que temos em anunciar. É algo tão maravilhoso, porque ninguém mais pode fazê-lo. Somente nós, somente os crentes podem abrir o Evangelho e divulgar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Por isso as pedras não clamam, os animais não clamam, e embora a natureza ela proclame a glória de Deus, mas nós, crentes no Senhor Jesus, temos a revelação do Evangelho, vivemos o Evangelho e por isso devemos então anunciá-lo. Eu acredito que o crente toda manhã ao acordar, uma das coisas que ele deve colocar diante do Senhor é: Pai, dá-me a oportunidade de divulgar o teu reino, de falar do teu reino e fazer com que pessoas conheçam a Jesus. E nesse sentido, eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 9 e fazer a leitura do verso 16 ao verso 23. 1 Coríntios capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, mas o texto também será projetado aqui. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 16 ao verso 23. Abra a palavra do Senhor. E diz assim o texto sagrado: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra. Obrigado a Deus por este privilégio. Que não sejamos, ó Deus, constrangidos pela obrigatoriedade, embora isso também faça parte da nossa vida. Mas que tenhamos alegria em divulgar aquilo
que de fato para nós é muito importante. Dá-nos, ó Deus, esta visão, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos uma característica que ela deve ser vista com muito carinho. É a característica de que nós divulgamos aquilo que para nós é importante. Por exemplo, se eu abro uma empresa e eu desejo que essa empresa ela seja bem sucedida, então de imediato eu de alguma maneira vou divulgar essa empresa. Eu vou distribuir folhetos, eu vou colocar cartazes, eu vou falar para as pessoas, olha, eu abri uma loja, abri uma oficina, eu abri um estabelecimento, eu gostaria que você fosse lá. E nós não nos sentimos pressionados a não fazê-lo. Por vezes somos até tímidos, mas aquilo é tão importante que me impele a fazê-lo. Ou então quando surge um concurso público, e aí o edital é publicado, então eu também não tenho vergonha de chegar para as pessoas e dizer, olha, você que estava precisando aí de um emprego, abriu um concurso público, você deve agora se inscrever. Ou então, quando ocorre uma bênção na minha vida, como por exemplo um filho passar no vestibular, ou eu mesmo passar no vestibular, eu não tenho vergonha de dizer para as pessoas, olha, eu estou alegre porque passei no vestibular. Ou então eu estou alegre porque o meu filho passou no vestibular. Vocês imaginem um pai cujo filho passou tanto tempo se preparando para prestar vestibular, para engenharia, para medicina, para outros cursos por aí. E aí de repente o pai vai lá e olha na lista e vê que o seu filho tirou em primeiro lugar. Irmãos, é inconcebível o fato do pai olhar para isso e dizer, bom, passou, tá bom. E ele chega em casa, não divulga para o seu filho, não divulga para a família, não fala com seus amigos. O que nós esperamos deste pai é que ele saia feliz da vida e ele fale e diga, o meu filho passou em primeiro lugar no vestibular. Ele passou, ele lutou tanto, ele estudou e agora ele recebe então essa bênção do Senhor, passando no vestibular, entrando na universidade. E às vezes a alegria é tão grande que nós comunicamos isso a quem nós não conhecemos, estamos explodindo com aquilo, a pessoa está ao nosso lado, nós estamos ali eufóricos, alegres, e aí falamos, olha, eu estou muito alegre, porque meu filho passou no vestibular, aí a pessoa olha, tá, meus parabéns, pois é rapaz, eu estou muito feliz. Não temos constrangimento com isto, porque esses assuntos, ou eles são muito importantes para mim, ou eles me trazem muita alegria. Irmãos, o princípio da pregação do evangelho para o crente é o mesmo. Pregar o evangelho deve ser uma atitude de alegria no meu coração. Divulgar aquilo que deve ser feito. Isso porque, de fato, a nossa visão deve ser a do Senhor Jesus como vitorioso, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. É poder proclamar às pessoas que existe sim um caminho, uma verdade, uma vida que são únicos, que é Jesus, para conduzir as pessoas ao Pai. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui sobre a evangelização, antes de falar das estratégias, porque de fato precisamos ser estratégicos na evangelização, mas ele vai falar dessa obrigatoriedade, mas nós precisamos olhar esta obrigatoriedade como uma alegria. É como se naquele momento da lista do vestibular, eu lesse, e aí alguém da instituição dissesse, olha, eu gostaria que você divulgasse isso para o seu filho. Mas é claro que eu vou divulgar para o meu filho. Você nem precisava dizer. Eu vou fazer isso com muita alegria, não só ao meu filho, mas a todos aqueles que estão comigo. Eu vou fazer uma festa em casa, vou dar um churrasco, eu vou convidar minha vizinhança, os meus parentes, para me alegrar, para que nos alegremos com esta vitória do meu filho. Paulo, ele está aqui em 1 Coríntios, e vejam que a carta de Paulo, nesse sentido, demonstra claramente o que ele pensava acerca do seu ministério.
Paulo ele está aqui fazendo uma defesa do seu ministério. Ele está dizendo o caráter do seu ministério. E ele inclusive diz que embora tenha o direito de ganhar por aquilo que ele fazia, ou seja, de ser remunerado pelo exercício do ministério, mas ele antes disso fazia as práticas, ele realizava as práticas como uma oferta ao nosso Deus. E aí nesse aspecto Paulo, ele vai falar dessa obrigatoriedade que vem antes da estratégia e antes de tudo aquilo que eu realizo. E nós vamos perceber isso do verso 16 ao verso 18. E ele claramente diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Em outras palavras, Paulo está dizendo: de fato, eu sou um pregador do evangelho, e eu até ganho para isso, mas isso para mim não é importante. Não é importante o fato de eu ter ou não que ganhar. O importante para mim é de fato pregar esse evangelho, porque nós não vamos ler, mas do verso 12 ao verso 14, Paulo, antes desse texto, ele fala sobre esse direito que ele tem de ganhar pelo seu ministério. É como se um pastor dissesse: olha, meus irmãos, eu me esmero, eu me envolvo, eu sou dedicado, e por conta disso, Deus tem me dado o direito de receber pelo meu trabalho. Mas Paulo, em outro momento, diz: mas eu não vou me valer disso, porque ele sabe, em primeiro lugar, que ele precisa falar do evangelho. E quando ele menciona aqui: se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, é o sentido de que Paulo coloca sobre as pessoas, dizendo: se eu prego o evangelho, isso não é nada demais para mim. Divulgar o evangelho não é uma coisa especial para mim. Não é algo que eu faço uma vez por ano. Não é algo que eu faço quando somente a igreja sai para um processo de evangelização e eu me envolvo. Não, eu não tenho do que me gloriar. E aí Paulo, nesse sentido, ele fala do dever. Ele diz: porque sobre mim pesa essa obrigação. E ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo inicia o seu argumento dizendo: sobre mim pesa esta obrigação. E eu não quero crer que Paulo esteja falando isso porque ele era um apóstolo, ou ele era um pastor, ou ele era um missionário. Mas eu quero crer que Paulo está dizendo isto porque ele era um crente. Pesa sobre mim esta obrigação. Mas Paulo, ele não se resume a isto. Ele não fala apenas da obrigação, da ordem de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está apenas reduzindo essa prática a essa obrigatoriedade, mas ele vai fazer uma discussão aqui sobre galardão, sobre prêmio, sobre receber algo que vai lhe trazer alegria. Por isso no verso 17 ele diz: se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Quando eu faço isso demonstrando a minha alegria para o Senhor, de fato, nesse sentido, eu tenho o prêmio da minha vida, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o prêmio aqui é o privilégio de pregar a Cristo ressurreto. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o assunto mais importante que nós podemos conversar com os meus empregados, com o meu patrão, com os meus colegas de trabalho, com aqueles que estão na escola? Qual seria o assunto mais importante a tratar com estas pessoas? Sem dúvida nenhuma, o assunto mais importante a tratar com estas pessoas é a pregação do Cristo ressurreto.
E às vezes nós nos esquecemos porque o conceito evangelho, ele começa por vezes a ser esvaziado de sentido. Evangelho para nós parece-nos apenas uma divulgação, algo que eu preciso fazer, mas não. Quando eu prego o evangelho, eu estou pregando a Cristo ressurreto, ao Senhor da minha vida. Eu estou com a minha prática demonstrando o meu amor para com Ele. E é por isso então que Paulo ele faz esse jogo de palavras. Ele diz, se faço livremente, então eu sou premiado. Mas ele diz, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Meu amado irmão, você sabia que Deus confiou a você a pregação do Evangelho? Você sabia que Jesus confiou a você a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? O apóstolo Pedro, quando resume o caráter deste peregrino, ele diz, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Por que nós estamos nessa terra? Porque simplesmente nós poderíamos, no momento em que a graça do Senhor nos alcançasse, Deus poderia nos levar para o céu de imediato. Deus poderia ter feito isto. Mas Ele nos deixa aqui. E Ele demonstra que um pecador, ele pode viver a graça de Deus. Por que Deus permite que estejamos um tempo aqui nessa terra, agora como peregrinos? Pedro explica, finalidade. Qual é a finalidade do crente? Pense bem no seu coração, qual é a minha finalidade de crente nessa terra? Pedro explica, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo que o crente faz, principalmente para as pessoas, proclamar as virtudes de Deus, com o meu testemunho, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, na evangelização, tudo que faço deve ser para o Senhor. Por quê? Porque a nós foi confiado este trabalho. Deus confiou a você este trabalho. O Senhor Deus não fez isso com os anjos, e eu imagino como os anjos anelam por proclamar as virtudes do Senhor Deus. Eu imagino como estes anjos gostariam de estar aqui no nosso meio e conversando, e é bom que se diga que a aparência dos anjos, na sua maioria, não é aquele anjo com asas, mas eram de pessoas comuns, mas que eram enviados do Senhor, inclusive do céu. Como eles gostariam de estar aqui na terra, em praça pública, nos ônibus, no táxi, no banco, na escola, no trabalho. Como eles anelam falar de Cristo, o Cristo ressurreto. Mas o Senhor confiou isso a mim e a você. O Senhor deixou este privilégio para nós. Um privilégio que também se torna uma obrigação de despenseiro. A palavra despenseiro aqui é a pessoa que cuida da despensa. Mas um sentido mais profundo da palavra é aquela pessoa que cuida de uma casa. É como se o Senhor Deus dissesse, essa casa é minha, eu quero que você cuide dela. Então, o sentido que Paulo nos dá aqui é que o Senhor nos confiou e nós somos servos de Deus, onde o Senhor colocou sobre nós esta sublime responsabilidade, a responsabilidade de pregar ao seu Filho ressurreto. E é exatamente nesse sentido que Paulo diz, nesse caso, qual é então o meu prêmio, no verso 18? Porque se eu não faço de livre vontade, mas de certa forma sou constrangido, qual é o meu prêmio? Ele diz é que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Paulo diz assim, eu vivo do evangelho, eu sou um missionário, mas eu prego o evangelho e de fato a alegria que eu tenho é poder fazê-lo sem ter nenhum retorno financeiro, fazer isto para a glória do Senhor.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, não importa a maneira, eu tenho que evangelizar. É o que ele diz no verso 17 e no verso 18. A suma é, eu estou aqui para evangelizar, porque o Senhor me confiou isto, e porque para mim se torna um prêmio falar do evangelho. Eu fico pensando quantas pessoas já passaram por mim e eu nunca falei de Cristo para elas. Nunca. Eu falei de futebol, eu falei da Bolsa de Valores, eu falei das manifestações políticas, eu falei da eleição, eu falei de concurso público, eu falei do meu trabalho, do meu ministério, mas eu nunca falei de Cristo para elas. Elas conviveram comigo durante anos, na escola, no trabalho, e eu nunca falei de Cristo para ela. É isso que Paulo está dizendo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Às vezes nos envolvemos com outras áreas do reino, e agora fica um pouco mais delicado aquilo que eu vou dizer. Às vezes nos envolvemos tanto, com tantos afazeres do reino de Deus, e nos esquecemos da nossa prioridade. A minha prioridade neste mundo não é presidir o conselho da igreja. A prioridade de Deus para a minha vida enquanto reino, para com as pessoas, não é fazer outra coisa senão proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É claro que quando nós percebemos esta ordem do Senhor, que deve ser para nós uma alegria, porque é o que Paulo está aqui dizendo, grosso modo. Ele diz, me é confiado, ai de mim se não pregar o evangelho, mas isso também faz com que eu seja galardoado, eu seja premiado pela pregação do evangelho. Agora é claro, meus irmãos, que a ênfase de Paulo aqui não é o pragmatismo. Pragmatismo é uma praga que surgiu em alguns setores evangélicos. Pragmatismo é assim, nós vamos encher a igreja, custe o que custar. E o que acontece é que essas pessoas, elas começam a relativizar o evangelho. Elas começam a relativizar as escrituras. Elas não são mais fiéis àquilo que as escrituras nos ensinam, mas elas dizem, olha, nós precisamos oferecer um evangelho, ou oferecer uma igreja que seja saborosa. Uma igreja que as pessoas se sintam muito bem no nosso meio. Uma igreja que levante a autoestima. Isso é pragmatismo. Porque quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos perceber que o princípio do Senhor é que nós diminuamos para que Cristo, Ele seja de fato o brilho principal. Paulo não está de forma nenhuma dizendo que por isso então não importa, não importa o que eu estou pregando, o importante é dar ênfase na estatística, ênfase nos números, ênfase no enchimento da igreja de pessoas, e aí então eu vou trazer um evangelho que de certa forma vai oferecer algo saboroso para as pessoas. Não, porque nós sabemos que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O que Paulo está falando aqui é sobre a glória de Deus. Inclusive nós vamos entrar agora numa segunda parte, quando ele vai falar sobre as estratégias. Mas em momento nenhum, Paulo ele coloca em risco o conteúdo do evangelho. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo era muito antipático por parte de algumas pessoas da igreja. Vocês sabiam disso? Paulo às vezes precisava escrever a esses irmãos, dizendo que a sua fidelidade era com as escrituras, mas ele era antipático para uma parte desses irmãos. Eles nem queriam saber de Paulo.
Eles queriam, na verdade, tendo coceira nos ouvidos, ouvir os falsos mestres. O apóstolo Pedro, ele foi antipático na sua palavra. Tiago, ele foi extremamente antipático na sua palavra. Cristo foi antipático na sua palavra. E às vezes quando nós olhamos para a pregação de Cristo, sim, porque Cristo também prega o Evangelho, ele prega a si mesmo como o Cristo enviado. Cristo, ele quando prega o Evangelho, ele prega um Evangelho que as pessoas não querem ouvir. Às vezes nós temos a impressão que Cristo veio para nos libertar. Isso é verdade. Cristo veio para soltar as amarras. É verdade, as amarras do pecado é verdade. Mas o evangelho que Cristo pregava era antipático. A ponto dele dizer assim: vocês têm ouvido até hoje que quem trair o seu cônjuge adulterou. Eu, porém, vos digo, se você pensar, só pensar, não é fazer, só pensar, você já adulterou. Isto é um evangelho antipático. Por isso, quando nós falamos das estratégias e desse desejo de levar a Cristo ressurreto às pessoas, ao conhecimento das pessoas, precisamos manter a pureza desse evangelho. E é como eu digo, o evangelho sempre será antipático, até para nós mesmos. Porque quando eu olho para a minha vida, e eu estou falando de mim, Alfredo, quando eu olho para a minha vida, como o evangelho tem sido por vezes difícil para mim, por causa dos meus desejos, por causa das minhas prioridades, por causa do meu pecado. O apóstolo Paulo, ele não abre mão disto, mas nós reconhecemos no apóstolo o desejo de dar glória a Deus. O conteúdo do evangelho não muda. Todavia, o apóstolo Paulo diz que eu devo me esforçar ao máximo para pregar esse evangelho. E aí o apóstolo Paulo vai tratar isso através de estratégias. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho, precisamos ser estratégicos na pregação desse evangelho. Precisamos saber como fazê-lo. Nós temos aqui o testemunho do Serginho, da Nathalie, da família Nascimento, na sua segunda geração. Eles vão falar depois aqui, após o culto, um pouquinho sobre o seu ministério. Mas vocês percebem que esses jovens, eles querem evangelizar os Sanumá. É isso, né, Serginho? Os Sanumá. Aí agora eles vão pegar um avião, vão para lá, e aí montam um púlpito, pega a Bíblia em português, abre e começa a pregar. Isso não vai fazer efeito nenhum. É preciso fazer com que essas pessoas compreendam a minha linguagem. Compreendam aquilo que eu estou dizendo. Hoje em dia eu nem posso mais falar sobre isso, porque o Brasil tem sido influenciado pelo movimento evangelicalista. Mas há algumas décadas atrás, eu sempre chamava a atenção para evitarmos expressões que não diziam nada para as pessoas. Quando, por exemplo, eles diziam, olha, a glória de Jesus. E aí um incrédulo poderia pensar, ué, a glória de Jesus? Glória quem é? É a esposa de Jesus? É a mãe de Jesus? É a filha de Jesus? Quem é essa tal de glória? Como, por exemplo, os gregos, quando ouviram Paulo em Atenas, falando sobre Cristo e a ressurreição, a palavra ressurreição na língua grega, ela soa mais ou menos como Anastácia. E aí eles diziam, mas quem ele está pregando? Ele está pregando a Cristo e a mulher dele, Anastácia, é isso que ele está fazendo? De fato, precisamos entender que a pregação do Evangelho, ela precisa comunicar o máximo possível. Porque o que de fato Paulo quer é ganhar vidas para Jesus. É isso que ele diz. Quando nós entendemos a expressão de Paulo aqui no verso 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Vejam só aqui o paralelo que Paulo diz, eu sou livre, mas eu me submeto a me transformar em escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu não estou medindo esforços, não interessa a minha condição. Mesmo que eu esteja doente no fundo de uma cama, se uma enfermeira vai ali para tratar de mim, se tenho voz, mesmo fraca,
eu vou falar do evangelho para ela, porque eu me torno como servo dessas pessoas para falar do evangelho a fim de ganhá-la para Cristo. É claro que quando o apóstolo Paulo usa a expressão ganhar para Cristo e salvar pessoas, não é ele quem faz isso diretamente. O que Paulo está dizendo é que a sua atuação viabiliza o ganho dessas pessoas para Jesus. E por isso ele diz, eu vou usar de todos os modos, e isso demonstra prioridade na sua atuação. E é por isso que Paulo diz, eu uso de estratégia. Eu quero comunicar o evangelho. É por isso que às vezes eu não sou muito favorável àquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu falo de qualquer jeito, se for eleito ele se converte. Eu acho um pouquinho complicado isso. Você senta num banco de ônibus, ou está ao lado de alguém, eu preciso falar do evangelho. Eu digo assim, meu amigo, você é pecador, Deus é justo, ele enviou Cristo, se você não receber vai para o inferno, tchau. Ele até pode entender essa mensagem. Se você não teve muito tempo, então ok, faça isto. Mas o apóstolo Paulo diz que essa prioridade na minha vida requer também estratégias de comunicação. É por isso que Paulo fala no verso 20 que ele atende as pessoas que tinham a tradição judaica e ele traz ali, quando ele diz eu me fiz, não está dizendo que ele foi ali dissimulado. Não significa dizer que os que estavam debaixo da lei olhavam para ele e depois diziam, eita, mas ele é um mentiroso, porque aqui conosco ele dizia que vivia como nós, que pensava como nós, que acreditava como nós. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que se fazer como aquela pessoa é entender a linguagem dela. Por isso, se eu vou pregar para um travesti, não significa dizer que eu tenho que também travestir-me para levar o evangelho. Não é isso. Mas significa dizer que ao pregar o evangelho para um travesti, para um coração que está ali envolvido com o pecado, eu preciso compreender a mensagem que faça sentido para ele ao ouvi-la. Esse é o sentido do apóstolo Paulo. É isso que ele quer dizer aqui no verso 20, procedi para com os judeus, veja, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. E no sentido de viver aqui, como eu disse, Paulo ele não está sendo dissimulado. O que Paulo está colocando aqui é a capacidade de compreender a linguagem dele. É como se, mais ou menos, eu dissesse o seguinte, eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa, eu vou pregar o evangelho para aquele indígena, aquele Sauí, por exemplo, um aborígene. Então quando eu prego o evangelho para ele, é como se eu vivesse a cultura dele, para compreender o que devo fazer e o que devo falar. A obra missionária transcultural nos ajuda muito a compreender isto. Os missionários, eles não se tornam indígenas, mas eles pregam como se fossem, na língua, obedecendo também, observando a cultura daquele povo. Por isso Paulo diz no verso 20 que ele observa essa tradição, mas ele não se torna legalista. No verso 21 nos ajuda mais ainda, ele diz, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Veja, Paulo explica aqui, aos que vivem sem lei, eu não vou pregar a ele como um libertino. Eu não vou pregar o evangelho para uma pessoa que está numa balada, e aí eu entro na balada e começo lá a mexer o esqueleto, eu começo a pessoa me vê, tudo bem, como é que você está? Tudo jóia. E aí, e as gatas, como é que estão aí? Está tudo beleza, tal, tudo bonita, paquerando e tal, não sei o que e tal. Aí num dado momento ele diz assim, olha, eu quero falar de Cristo para você. Ué, você? Mas você é crente? Sou, mas isso aqui é uma estratégia. Não é isso. Não é isso. E aí a menina olha e vai dizer, cara, pensei que você fosse, não, é só uma estratégia. Não é isso. Paulo, ele está falando aqui, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, mas ele já diz de imediato, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. É a linguagem.
é compreender a esfera cultural daquela pessoa, das suas práticas, da maneira como ele vê o mundo, e pregar o evangelho àquela pessoa. Por isso, a evangelização mais sublime que existe é quando há um certo envolvimento da minha vida. De repente, Samuel, nosso querido Samuel, descobre que um cara é louco por pastel. Olha que oportunidade. Ele vai chegar para aquela pessoa: você gosta de pastel? Gosto. De que sabores? Todos. Então vamos fazer o seguinte: eu vou te convidar para você fazer uma degustação de pastéis. Já pensou? 15 sabores. Eu vou comer junto com você, vou engordar com você. Nós vamos comer esse pastel aqui. E aí ele começa a falar da vida dele. Ele começa a falar quem ele é, dos seus dissabores, das suas desilusões. E aí o Samuel nisso ele prega o evangelho, atingindo o coração dele. A evangelização requer de nós isto. No verso 22, Paulo chega a dizer: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu fiz de tudo para ganhar essas pessoas para Cristo. Paulo colocou a sua mentalidade no nível da tradição judaica, sem ser legalista. Paulo colocou a sua mentalidade, a sua mente no nível desses libertinos, sem que ele o fosse. Paulo, ele vai ao nível do fraco, sem que ele desfaleça, porque o objetivo é comunicar o evangelho às pessoas que estão padecendo nas trevas. É por isso que Paulo ele priorizava tudo na sua vida, no que diz respeito à evangelização. Verso 23, ele diz: tudo faço por causa do evangelho. Se eu vou agir como missionário, tudo faço por causa do evangelho. Se eu vou ser como uma pessoa que constrói tendas para me envolver no comércio, ser um comerciante, ser alguém que constrói com as próprias mãos o seu produto e vai negociar, tudo faço por causa do evangelho. Se eu estabeleço uma aproximação com uma pessoa que não tem Cristo, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, ser um trabalhador. Ou seja, quando nós temos consciência de que somos peregrinos nessa terra, sabemos que temos uma prioridade para com as pessoas do mundo, é a pregação do evangelho. Às vezes alguns crentes, eu vou confessar algo aqui que a maioria da igreja não sabe, mas às vezes alguns crentes falam assim: pastor, a diretora lá da escola, ela está passando por um momento muito difícil, e eu perguntei para ela se ela gostaria de conversar com o senhor. Ela disse que sim. E eu perguntei: ela é crente? A pessoa diz: não. Então manda. A pessoa senta na minha frente, eu digo assim: qual é o seu problema? Ah, pastor, meu marido me abandonou, meus filhos. Aí conta tudo e eu ouço com todo respeito. Quando ela termina de falar, eu não vou pastorear essas áreas na vida dela. Eu digo para ela: sabe o que está faltando na sua vida? Cristo. Não, pastor, mas eu vim aqui não foi para isso. Não, você veio aqui para isso. Eu vou falar de Cristo para você. Eu vou falar quem você é diante de Deus, quem é o nosso Deus, quem é Cristo e o que o Senhor Deus oferece através de Cristo, e prega o evangelho para ela. Não adianta tentar, de alguma maneira, pastorear essas vidas, ser um conselheiro cristão. Não, o aconselhamento cristão é para crente. Esse sim, já tem o Espírito Santo. Ele já conhece a palavra ou parte dela. Aí sim, quando um crente senta diante do pastor e abre o seu coração, aí o pastor sim vai tratar as áreas pela aplicação direta das escrituras. Mas no caso de um descrente, não. Por isso é uma beleza. Porque eu digo assim: Senhor, obrigado. Porque eu nem precisei ir a ela. Ela veio a mim, ficou na minha frente e me dispensou 1 hora, 1 hora e meia para que eu falasse abertamente sobre o evangelho na vida desta pessoa. Eu vou dar uma dica para você, meu irmão, uma dica. Quando um descrente procurar você e falar de algum problema, você pode até de alguma maneira dar alguns encaminhamentos gerais, mas aproveite
para falar de Cristo a esta pessoa, porque o que ela precisa é ouvir o evangelho do Cristo ressurreto. É por isso que Paulo diz: tudo faço por causa do evangelho. E a palavra evangelho aqui, o contexto de evangelho é de fato a pregação do evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Como eu me torno cooperador com o evangelho? Quando eu ganho pessoas para Cristo. E essa é a nossa prioridade para com as pessoas do mundo. Você que é empresário e tem empregados descrentes, você que tem colegas descrentes, você que está numa sala de aula com descrentes, lembre-se, a sua prioridade para com eles, acima dos estudos, acima de qualquer assunto a ser tratado, é pregar o evangelho. É por isso que Paulo fala do uso das estratégias. É por isso que eu preciso, de alguma maneira, estar envolvido nisso. E, irmãos, tornar essa mensagem compreensível é algo importante para mim. E há tantas estratégias. Até mesmo quando a gente vai para uma praça pública, leva uma caixinha e lá começa a pregar o evangelho. Como muitos irmãos, na sua maioria, são nossos irmãos pentecostais, fazem. Vai lá na praça e prega. As pessoas estão passando, mas o arauto do Senhor está ali. Todas as vezes que você contemplar um irmão com uma caixinha de som, no meio de uma praça, pregando o evangelho, ali está o mensageiro de Deus. Eu até indico a você fazer como eu faço. Sempre que posso, eu vou lá, dou um tapinha no ombro deles: meu irmão, eu sou crente, que o Senhor Deus te abençoe e te ilumine na pregação do evangelho. De alguma maneira eu digo para eles: estamos juntos nisto, porque estamos anunciando o reino do Senhor Jesus. E nós temos à nossa disposição tantas maneiras de divulgar o evangelho. Eu posso divulgar o evangelho, aliás, devo, melhor dizendo, divulgar o evangelho com o meu testemunho. As menininhas na escola são namoradeiras e eu sou a antipática. Certamente alguém vai chegar para mim e falar assim: você é muito chata. Você: não, eu não sou chata. Eu sou serva de Deus. Você precisa ouvir o evangelho. Vem cá que eu vou falar do evangelho. Quando alguém você vai atender ao telefone, alguém diz: fala que eu não estou. Não, eu não vou. Ou você atende, ou então eu desligo. Mas você é chato, é? Não, não é chatice. Isso é veracidade. Isso é fidelidade. Aproveite para falar do evangelho para ele. O nosso testemunho deve ser impecável para as pessoas, inatacável para as pessoas. Porque dessa maneira eu também já estou, de alguma forma, anunciando, ou pelo menos preparando o terreno para anunciar o evangelho. Eu fico extremamente lisonjeado diante do meu Senhor, quando alguns colegas professores da universidade, homens que se dizem ateus, agnósticos, isso já aconteceu várias vezes, eles se assentam na minha vida, vêm à minha sala, marcam comigo, sentam diante de mim e falam assim: eu não quero conversar com um professor, eu quero conversar com o pastor Alfredo, porque eu preciso ouvir alguma coisa. E eu: claro que você precisa ouvir de Cristo, e prega o evangelho. Nós temos a possibilidade de distribuir folhetos. Estava eu dentro de um avião e uma irmãzinha passou distribuindo os folhetos. Depois ela foi à frente do avião e disse: olha, eu distribuí uma literatura. Se você quiser conversar comigo, estou na poltrona tal. Só acene a mão, olhe para mim que eu venho conversar com você. Quando ela passou por mim, segurei no braço dela, entreguei o folheto a ela e disse assim: eu sou pastor, que Deus te abençoe. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Podemos dividir essa carga. Nós temos bilhetes de amizade. No seu trabalho, você, com aquele papelzinho que você cola amarelo, deixar na mesa dos seus colegas mensagens do evangelho.
Você pode colocar cartazes no mural do seu trabalho, desde que isso seja permitido, onde você ali anuncia o Evangelho e se identifica colocando o seu telefone. Você pode dar livros, bons livros, por favor, bons CDs, bons DVDs, e fazer com que as pessoas tenham de alguma maneira contato com o Evangelho e ela venha te procurar. Eu posso ter hábitos curiosos, quando, por exemplo, na minha sala de aula, lá na universidade, a minha pilha de livros é sempre maior que as dos demais, porque há um livro preto sobre todos. E a pessoa pergunta, isso aí é a Bíblia? É a Bíblia. Você quer ouvir um pouquinho sobre ela? E você pode pregar o Evangelho. E hoje nós temos uma arma poderosa. Gente, quando eu lembro de gerações passadas e lembro da minha própria geração no passado e comparo a minha adolescência e a minha juventude, e eu vejo hoje a potência que a juventude, os adolescentes e jovens possuem na internet. E é tão triste quando a gente vê crente que só coloca abobrinha. Não é errado colocar abobrinha, não. Pode colocar, eu coloco também, uma piada, uma brincadeira. Claro, não é errado isso. Eu também gosto de fazer isso, e faço. Mas é quando é só isso. E você não estipula a possibilidade de lançar gotas deste Evangelho através de sites de relacionamento, através de e-mails, através de tantas possibilidades. A internet, inclusive, faz com que pessoas te procurem. Eu posso abrir um blog e nesse blog escrever textos evangelísticos falando dos princípios da palavra. E eu vou perceber ali que muitas pessoas leem, inclusive ao redor do mundo. Há alguns anos alguém incentivou-me a abrir um blog. Eu disse, para que eu vou abrir um blog? Ninguém vai me ler, ninguém vai ler isso. Mas enfim, insistiram, abri lá um blog. Né? Fui tão brega que coloquei o meu nome lá no blog. Né? Eu poderia ter colocado outra coisa, colocar blog Alfredo de Souza. Tem coisa mais brega do que isso? Ninguém vai ler. Gente, há pessoas da Rússia me lendo os meus textos. Obviamente porque falam português. Mas está lá, ele está lendo. E interagem comigo. Pastor Alfredo, eu estou aqui na Rússia, eu tenho lido seus textos, eu queria discutir com o Senhor. Gente da China, eu não estou aqui jogando, não, é verdade. Gente na China lê os meus textos. Eu fiquei assim, maravilhado, porque quem é o Alfredo de Souza? É um Zé Ninguém. Se ainda fosse, sei lá, um Augusto Nicodemos aí, né, tranquilo. Se fosse um Serjão, acho que aí é tranquilo, mas Alfredo de Souza não ia dar em nada. E gente, eu fiquei assustado depois de um tempo com o número de pessoas que leem os meus textos ao redor do mundo. E que oportunidade temos de comunicar o Evangelho. Eu fico pensando o número de pessoas que veem a minha linha do tempo lá do Facebook ou do falecido Orkut. Como é que nós estabelecemos isso? Oportunidades que eu tenho. Eu posso colocar a foto do meu cachorrinho, o fofusco. Eu posso colocar a minha foto, tirando de mim mesmo, do espelho, aquelas coisas todas. Eu posso falar um pouquinho da minha família. Posso falar do que eu estou comendo. Tiro foto lá do meu café da manhã, pão com ovo e tal. Olha, meu café da manhã. Posso, é tranquilo. Eu acho meio brega isso, mas pode, não é errado. Não é errado. A foto do filho, né, ali, babando e tal. Olha que lindo e tal. Sem problema nenhum. Mas, meu irmão, aproveite também a oportunidade para, de vez em quando, fazer isto. Sabe, Samuel, tem uma prática em biscoito chinês que vem uns bilhetinhos dentro. Já viram isso? Eu já pensei em falar com o Samuel. Quem sabe o Samuel pode botar uns bilhetinhos evangelísticos dentro do pastel? Cara, como é papel, Samuel? Não, lê aí. Você é pecador, mas Deus enviou a Cristo. Ele é o Salvador. Qualquer coisa me procure, Samuel. Agora entendi. Podemos fazer tanto pela evangelização. E de alguma maneira mostrar o nosso amor, aquilo que nós sentimos do Senhor Jesus. Eu me lembro, eu acho que foi aqui na nossa igreja, acho que mais uma vez a Sandra vai reclamar, porque eu só conto histórias já contadas, mas há um episódio que eu conto para onde eu prego.
nesse Brasil afora, sobre evangelização, eu conto essa experiência. Entrou um senhor e um rapaz. E aí aquele senhor olhou para o rapaz e disse assim: e aí, meu amigo, como é que está a vida? Ele disse: tá bem, o que você está fazendo? Eu estou fazendo engenharia. Que bom, e depois? Depois eu quero fazer um mestrado. Muito bem, e depois? Depois eu quero trabalhar, me envolver. Ótimo, e depois? Depois eu quero me casar, ter filhos, ter família. Que bom, e depois? Depois eu quero usufruir do dinheiro que vou ganhar, esse é sonhador, né? Vou ganhar muito dinheiro e tal. Que bom, e depois? Depois eu quero ter uma boa aposentadoria, ter uma boa casa, ter um carro, ter conforto, ver meus filhos na universidade. Muito bem, e depois? Depois eu quero morrer assim, bem longevo, com muita idade. E depois? Ele não teve o que dizer, ele disse: eu vou morrer. Aí aquele senhor olhou para os olhos daquele jovem e disse: e quando você morrer, para onde você vai? Porque eu tenho uma mensagem para você. Pregar o evangelho. Claro que aí você tem que pegar o rapaz que vai pelo menos para o 23º andar, né? Porque senão não dá. Segundo andar vai ficar pela metade, mas você pode acompanhá-lo. Mas há uma forma de você falar de Jesus. Há tantas maneiras para falar de Jesus. Até no isolamento do seu quarto, você pode fazer isso para o mundo inteiro através da internet. Muitos jovens têm utilizado esta ferramenta para aglomerar jovens ao redor do mundo inteiro. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade para que falemos como o apóstolo Paulo: tudo faço por causa do evangelho. Eu tenho Facebook, então deve ser também por causa do evangelho. Eu tenho uma empresa, também deve ser por causa do evangelho. Eu estou estudando, então também deve ser por causa do evangelho. Estas áreas são importantes na minha vida, mas eu preciso compreender que aos descrentes, ao mundo, eu preciso pregar o evangelho. Talvez você não precise colocar uma caixa de som e sair em praça pública. Ou ir lá colocar um cartaz, ou projetar slides, lâminas e depois falar do evangelho. Eu quero repetir, já disse e repito aqui nesta noite, no isolamento do seu quarto, na frente de um computador, você pode falar de Cristo. Por isso nós precisamos ter este sentimento no coração. Eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. Eu preciso anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou um missionário. Isso não é clichê, não. Até porque eu odeio essas palavras de ordem. Eu sou missionário porque eu tenho uma missão: pregar a Cristo ao mundo. Vamos curvar a nossa cabeça e eu convido o Serginho para vir aqui à frente. Eu vou pedir para que o Serginho ele ore ao Senhor. E que seja, Serginho, uma oração de gratidão ao nosso Deus por este privilégio que nós temos de poder pregar o evangelho, que é o Cristo ressurreto, como manifestação do nosso amor e da nossa dedicação a Ele. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor, esse momento de culto que podemos aprender da Tua Palavra e poder ser desafiados a, mais uma vez, observarmos nossa vida, como estamos procedendo perante o Teu Evangelho, mas em especial de como temos dedicado, Senhor, tempo com outras pessoas, podendo transmitir da Tua Palavra, do Teu Evangelho, da preciosa mensagem da cruz, podendo evangelizar e comunicar de forma que outras pessoas possam compreender essas boas novas que o Senhor um dia nos deu e essa transformação de vida
que Cristo promoveu em nossos corações, que a gente possa divulgar isso para todos aqueles que estão ao nosso redor e podendo ir a outros lugares, também poder divulgar e proclamar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nessa semana e nos dar oportunidades de poder pregar o Evangelho e comunicar a mensagem de Cristo a outros. É isso que lhe rogamos, Senhor, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, aquele que veio e morreu em nosso lugar e ressuscitou, sendo o primogênito dentre todos aqueles que passarão a eternidade com o Senhor, que o amor de Deus Pai, o amor, a graça, as misericórdias, que também se manifestam por meio do seu Espírito Santo que em nós habita, que nos consola, nos capacita e produz em nós o fruto necessário para a glória do Senhor. Estejam sobre a minha vida, sobre a vida do Serginho, sobre a vida dos meus amados irmãos aqui reunidos e sobre a vida de todo o pequenino rebanho de Deus, espalhado por esta terra, agora e para todos sempre. Amém.